tribo escuta. Quando um tambor toca, a tribo de outro vale também escuta. Aqui na Sociedade Floresta Aurora, quando o tambor toca, a turma escuta. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós vamos começar este dia formando uma roda aqui na frente. Então, quem está sentado na sua cadeira, venha, por gentileza, para cá. Bom dia a todos. Meu nome é Ubirajara Carvalho Rodrigues. Atualmente sou presidente da Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora. E, primeiramente, nos sentimos muito honrados com a presença de todos. E quero dizer que, para nós, é extremamente importante essa aproximação com o meio acadêmico, porque a nossa sociedade, esse ano, vai completar 144 anos de atividade. Portanto, temos uma longa história a ser contada e a ser resgatada. Eu quero aqui dar as boas-vindas aos alunos e aos mestres do curso de formação Territórios Negros, Patrimônios Afro-Brasileiros em Porto Alegre. Estamos aqui hoje, após uma série de tratativas, e eu vou saudar a todos em nome de algumas pessoas que foram aqueles que, junto conosco, deram o início a essa caminhada. Eu quero citar aqui o nome da professora Carla Beatriz Meiners, o professor Maurício da Silva Dornelles e da Fernanda de Amorim Golembiewski, que foram as pessoas que a gente criou esse ambiente aqui, que nos ajudaram a desenvolver essa atividade aqui na sociedade. E eu quero também citar algumas pessoas que, um pouco antes, já realizaram uma atividade com o mesmo foco. Eu quero citar aqui os professores da Escola Municipal de Educação Fundamental São Pedro, a professora Patrícia Fortes Alves, estão aqui presentes, o professor Paulo Sérgio da Silva, a professora Thaís Santos de Souza e a professora Alessandra Kozinski, que muito nos honram com as vossas presenças. Quero também apresentar aquelas pessoas que trabalham atualmente na gestão e outras pessoas que estiveram aqui muito antes de nós e por isso hoje nós estamos aqui em atividade ainda. Eu quero citar aqui o nome do nosso presidente de honra, José Flávio da Rocha Silveira, a ex-presidente e primeira presidente mulher da nossa sociedade, a dona Maria Eunice da Silva, o nosso ex-presidente, e hoje é o nosso gourmet que está lá fazendo a feijoada,
Sérgio Luiz Fonseca, por favor, dá uma aparecidinha aqui no canto, no lado aí Esse ali. E os diretores aqui presentes, né, que compõem a nossa gestão. Quero citar o nome da nossa vice-presidente de administração, Margarida Martimiano, está aqui presente. E o pessoal que nos assessora na parte cultural, eu estou procurando aqui o Guaraci, onde é que ele está? Está na cozinha? Guaraci? Ele já vai. Bom, eu quero também, logo que ele chegar, a gente apresenta ele novamente. Mas eu quero, lá está ele ali. Guaraci, por favor. Queira compor aqui Guaraci Feijó é a pessoa que tem uma trajetória muito grande dentro da sociedade. Guaraci, aqui, por favor. Já tem um lugar reservado aqui para você. Guaraci Feijó e sua esposa, Isabel Feijó, nos apoiam, nos auxiliam e desenvolvem a parte cultural da nossa sociedade. A Isabel também, ela está fazendo um sinal lá, mas ela está lá ajudando o Sérgio lá no gourmet, na parte gourmet. Bom, pessoal, nós, quanto sociedade, nos faltam alguns detalhes. Um dos detalhes importantes que nós estamos trabalhando, que nós estamos nos empenhando, é uma questão de não perdermos mais nenhum registro da nossa história. E eu estou aqui, tinha falado com a professora Carla, e estava contando para a professora e mais o Maurício e mais a Fernanda, e a gente colocava essa situação de que nós temos muita parte da nossa história que está registrada, que está guardada, mas nós não temos ainda a condição técnica de colocá-la para o mundo. Então, nós precisamos entrar na era digital. O histórico nós temos. Todas as pessoas que estão aqui nessa sala, que são de Porto Alegre, provavelmente os seus ancestrais tenham tido uma participação muito efetiva na sociedade Floresta Aurora. E a cada página que nós, quando estamos aqui revisando o nosso acervo, a gente sempre encontra alguém que diz que, olha, esse aqui é o meu avô, né, no nosso acervo cultural lá. Então nós temos esse registro, nós temos toda uma história que precisa ser preservada, porque realmente é um patrimônio histórico. E nós precisamos também que esses registros sejam de fácil acesso. Professora Carla, por favor. A professora Carla é orientadora desse curso e ela tem um entusiasmo tão grande quanto nós sobre esses registros e, com certeza, várias ideias surgirão daqui desse encontro hoje, vários apoios. E quem está nos dando esse apoio hoje é a professora Carla. Bom dia, estou bastante emocionada. Obrigado, Birajara. Acho que todos nós estávamos ansiosos pelo dia de hoje. Saúdo primeiro a todos, através do Birajara, da diretoria, o seu Guaraci, a todos que por aqui já passaram, mesmo que não nessa casa, em todas as casas dos ancestrais e também
da sociedade, né, que já andarilhou pela cidade em vários momentos. É uma alegria ser aqui recebidos. Muito obrigado. E que a gente tenha um dia bem bacana. O grande objetivo desse dia de hoje é pensar nos clubes e agremiações da cidade de Porto Alegre, tendo como foco a Sociedade Floresta Aurora. Então, a gente acho que já começa as nossas conversas, a nossa roda, chamando os dois grandes protagonistas dessa manhã, o Rodrigo, que é filho do Birajara, que vai também coordenar e falar mais do tempo presente da sociedade, e a professora Lúcia Regina Brito Pereira, que é uma referência para nós na universidade, né? Ela vai apresentar os seus estudos acadêmicos acerca da sociedade e também de outros clubes e agremiações. Então, muito obrigado pela presença aqui. A gente sabe que é também uma resistência, porque ela é professora da rede municipal, como vários de nós aqui, que, para estarem aqui, estão resistindo à obrigatoriedade de terem que estar numa formação, né? Eu disse, eu vou falar lá com a direção, a gente oferece uma formação, mas é muito importante que vocês estejam aqui, né? A gente sabe que vocês estão enfrentando dificuldades para continuar participando do curso, em função de ser alguns sábados pela manhã, né? Então, muito obrigada. E queria trazer assim de coração, eu conversei com a Petronilha essa semana, que a gente tinha combinado de convidar. Ela também é sócia aqui, ela não está em Porto Alegre nesse momento, mandou um beijo para todo mundo, né, que ela já esteve aqui com a gente, e desejou que a gente tenha um ótimo sábado, tenho certeza que teremos. Um beijo. Bem, pessoal, eu tive a felicidade de conseguir trazer meu filho para participar dessa nossa caminhada aqui na Sociedade Floresta Aurora. Quero apresentar para vocês Rodrigo Rodrigues, daqui, e que vai, a partir de agora, comandar aí a apresentação dos nossos trabalhos aí. Bem, muito bom dia a todas e todos presentes. Quero dizer que meu coração se enche de alegria em ver essa casa cheia e ver essa casa cheia de multiplicadores. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho e em saber que a nossa missão está sendo cumprida em respeito, em louvor aos visionários de 1870, né? Gente que enxergou muito longe, muito à frente de seu tempo. E o que eu vou apresentar aqui para vocês também tem a pretensão de ser à frente do nosso tempo, mas nem tanto, porque esses dias a gente conversando sobre o que a gente está plantando hoje, e se deu conta que é apenas uma alfabetização, uma nova alfabetização. E vou contar um pouquinho da minha história dentro da sociedade, para que vocês entendam o que a gente está fazendo hoje. Em 2013, eu fui convidado a participar de um evento aqui, e me dei conta que as pessoas que aqui estavam no almoço, a maioria frequentadores já antigos da sociedade, e via muitas crianças. E as crianças não estavam, no meu entendimento, conectadas ao que a gente estava fazendo aqui. E eu fiquei com medo de que a Sociedade Floresta Aurora fosse vista por essas pessoas que estavam aqui, em específico as crianças, como um espaço de festa, como um espaço que eu vou para
participar de um almoço com a minha família. E por que o medo? Porque eu fiquei pensando, mas se essa instituição tem mais de 140 anos, essa instituição deve, no meu modesto entendimento, ser pelo menos do tamanho de uma universidade. Pela quantidade, pela qualidade do saber e dos saberes que aqui passam, circulam ou passaram. E aí eu me dei conta que as crianças que aqui estavam, elas estavam conectadas ao mundo por dispositivos sem fio, com uma tela sensível ao toque. E essas pessoas estão conhecendo o mundo que hoje estamos fazendo a partir desse modus operandi. E como a gente vai fazer, então, para que essas pessoas tenham acesso e tenham interesse e saibam que esse lugar de participar de um almoço com a minha família, ele é um lugar que tem muita história. Ele é um lugar que tem uma representatividade muito grande, que a partir de pessoas que se reuniam para fazer os almoços com as suas famílias, garantiram ou plantaram o direito de pessoas iguais a elas terem acesso à universidade. Através de um sistema de cotas, sim, mas acesso à universidade. O templo do saber. Um dos templos de um tipo de saber. Isso a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, de imediato eu disse, se eu já tenho mais de 30 e estou ouvindo falar da Sociedade Floresta Aurora há 30 anos como um espaço de me reunir com meus familiares, alguma coisa está errada. Alguma coisa vai muito errada. Porque se tem mais de 140 anos de história, significa que eu deveria ter passado 30 anos da minha vida lá dentro para saber mais quem sou, para saber mais quem são meus familiares e os amigos dos familiares, saber quem são essas pessoas que lá estão confraternizando. E aqui vou passar um relato muito pessoal, porque eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular e até muito pouco tempo, ou até hoje, não existia uma lei que ainda não está sendo cumprida para falar sobre a história das pessoas livres, dos descendentes de africanos que vieram para o Brasil e são livres. Na história de formação do Estado em que eu nasci, conta a história que tinham índios, tinham negros escravos, tinham portugueses, italianos, alemães e outras descendências. Eu achava aquilo muito bonito e eu tirava 10 na prova do conteúdo que me era dado, mas eu sempre ficava pensando, mas gente, toda aquela gente livre que eu convivo em outros espaços que não essa minha escola aqui, essa gente nunca está na história. Meus heróis nem morreram de overdose porque eu não posso saber quem são. E eu acredito que um espaço como esse, uma atividade como essa, seja uma semente para que a gente possa começar a contar essa história e saber quem são nossos heróis. E eu tenho a dizer para vocês que vocês são pessoas de muita sorte, pois se tem gente que sabe da história dessa sociedade, estão aqui. O Birajara, Guaraci, José Flávio, Maria Eunice, Margarida e o Sérgio. São pessoas que sabem profundamente da história. E vocês vão ter um dia muito rico de poder conviver e perguntar. E, por favor, gente, eu quero ver esses meus amigos de mais idade saindo daqui muito cansados, de tanto pensar, de tanto falar com vocês. Por favor, não me tirem esse prazer, tá? Entendido isso, então, 2013 eu venho para cá para começar a pensar que essas futuras gerações têm que vir a saber quem são, para que a gente consiga ser tão visionário quanto as pessoas de 1870
e entender que, ok, eu já sei as razões do racismo, do preconceito, mas eu estudei numa escola branca. Eu era o único numa sala com mais de 30. Era eu e mais um, no máximo. Quando eu entrei na universidade, no ano 2000, eu também era o único. Quando eu fui fazer outro curso na mesma universidade, em 2006, eu também era o único. Num grupo de pesquisa que eu participava, eu também era o único. E aí, ok, já que eu cresci assim, pode ser que esse mundo seja normal. Mas aí eu tive a sorte de conhecer intelectuais, outras pessoas que começaram a mostrar que, mas por que é assim? Eu podia me achar muito legal, né? Pô, eu estou aqui no meio de toda essa gente branca e rica e tudo mais. Então eu sou o cara. Não, eu comecei a olhar para as pessoas com quem eu convivia na minha rua e ver que elas estudavam numa escola pública e ver que elas começavam a ingressar no mercado de trabalho mais cedo do que eu e elas não tinham posição de destaque em nada do que faziam. E eu comecei a me dar conta dos porquês, das razões. E estou aqui hoje para que eu possa chegar na idade de vocês, um pouco mais velho, com todo respeito, e ver que essas coisas estão mudando. E no meu entendimento só tem um caminho. Estar dentro de uma sociedade que esteja atualizada, que esteja sabendo que dia é hoje, né, como as pessoas estão aprendendo e tudo mais, que eu possa vivenciar minha cultura, então eu sei quem sou, porque eu sei quem está fazendo isso, né, e saber que eu posso vender essa história, porque ela é minha. E se eu comprar de outra pessoa que vem me vender mais caro, isso não é um processo justo. Isso a gente vê na música, isso a gente vê nas artes, vê nos produtos diversos, né, que quando vem né, a gente fez o samba, a gente fez o reggae, a gente fez o jazz, a gente fez o blues, a gente fez o rock and roll, a gente fez o afrobeat, a gente fez tanta coisa, a gente fez a feijoada, a gente fez o churrasco, a gente fez, o que mais? A trança, o cabelo cacheado a gente já veio de fábrica, a pele bronzeada a gente também já tinha feito, e depois a gente compra mais caro. É legal isso? Não acho nada legal. Então, o que a gente está fazendo hoje é plantar uma semente para que as futuras gerações, que hoje aprendem o mundo, de novo, com uma tela sensível ao toque, num dispositivo sem fios, conectado a qualquer parte do mundo, qualquer pessoa do mundo, possa saber que na sua cidade, nos bairros por onde já existia um grande contingente de pessoas, lá nessa cidade tem um grupo de pessoas que pensou muito à frente de seu tempo e construíram uma história sendo pessoas livres, sendo funcionários públicos, sendo comerciantes, sendo pequenos empreendedores, e construíram uma história que não está sendo contada. As razões pelas quais não está sendo contada, acredito que todos vocês saibam, né? Então não vamos falar sobre isso. Não vamos discutir sobre o que já acordamos. Eu vou, então, falar um pouco sobre essa visão de futuro e o que a gente está fazendo para. E quero dizer que eu, em 2013, já tinha visto essa cena que eu estou presenciando agora. Que era um momento que a gente estaria falando sobre essa história e sobre esse futuro para as pessoas que vão multiplicar isso. Então, meu muito obrigado a vocês que estão aqui e, principalmente, aos visionários de 1870. Essas pessoas têm o nosso profundo respeito e nós nada mais estamos fazendo do que dar continuidade a um pensamento visionário. Gente, eu vou falar um pouco sobre a visão de futuro, tá? Depois disso, vem a nossa colega aqui que vai falar sobre outras visões mais amplas ainda sobre o pensamento dos clubes negros Brasil afora e tudo mais. E depois eu quero que vocês
como já tinha dito, debulhem essas pessoas, porque o saber, o nosso jeito de passar o saber está exatamente como a gente faz, sentar numa roda e conversar. Tá? Felizmente, hoje a gente está filmando isso, vai digitalizar, isso vai estar disponível para o mundo inteiro. Mas o formato como a gente culturalmente faz para ganhar o saber é a roda. Então, sejam bem-vindos a isso. Sociedade Floresta Aurora, pioneirismo, história e memória e futuro. Pioneirismo porque 1870 jovens se reuniram para, juntos, em associação, conseguir conceder um enterro digno aos que partiam e conceder assistência às famílias daqueles que haviam partido. Por quê? Porque nesse tempo, se um negro morria, poderia ser enterrado de qualquer jeito. Lá na África, a gente não faz assim. Lá na África, quando alguém morre, a gente faz uma festa, a gente tem o culto, a gente tem um rito. E essas pessoas enxergaram que não, desse jeito a gente não quer. A gente quer fazer de um jeito digno e quer fazer de um jeito humano. Então, associados, vamos juntar o trocado de cada um para a gente resolver esse problema de forma inteligente. Vamos ter um espaço de convivência, porque em outros espaços a gente, por enquanto, não é bem-vindo. Então, isso é um pioneirismo, isso é um pensamento de associativismo, isso é um protagonismo, isso é pensar muito na frente. História e memória, a partir disso, desde que a princesa Isabel veio a Porto Alegre, a Sociedade Floresta Aurora, com as suas apresentações culturais, com seu modus operandi, tem colaborado para isso. História e memória, no esporte, nas artes, na educação, que vocês aqui são formadores, esse pensamento para frente já está no nosso DNA. As pessoas entenderam, pouco tempo depois, vendo a sociedade que estavam, que se não tivesse um movimento para alfabetizar os seus pares, essas pessoas simplesmente continuariam como estavam, ocupariam os mesmos espaços que estavam ocupando e não nos servia. Movimento de alfabetização, movimento de ingresso à universidade, lá em 1872 as pessoas já tinham esse pensamento. Nada, estamos falando de novidade. Sobre o futuro, aí que a gente vai trabalhar um pouquinho. Para a gente entender como a cidade evolui e como a gente vem parar aqui, no extremo sul da cidade, que não tem absolutamente nada a ver com o lugar em que foi formada essa sociedade. Consta nos nossos registros que a primeira sede, que era um espaço locado, era na Riachuelo, próximo a Caldas Júnior. Lá as pessoas tinham seus encontros e locaram espaço para começar uma sociedade. Antes disso, ainda, isso aqui a gente está falando em sede, né? Conta a história que vocês já devem saber, que ela começou lá na Rua Floresta com a Rua Aurora. Uma das versões é que essas pessoas moravam e frequentavam o espaço entre hoje a Barros Cassal e a Cristóvão Colombo. Floresta com Aurora. A cidade cresceu e a partir dessa primeira sede, que era bem no centro da cidade, vamos prestar atenção aqui, ó, Santa Casa de Misericórdia e o ponto no mapa onde a gente estava. Depois disso, onde ficamos por bastante tempo na Lima e Silva, próximo ao número 312, que é bem no centro da cidade, Santa Casa de Misericórdia. Aqui estamos, até o ano de 1972, se eu bem me lembro. É isso, Flávio? A cidade cresceu
E nesse espaço, a sociedade já não tinha condições de atender o seu público jovem, atender os seus bailes, atender o seu processo esportivo. E, por outras razões também, conseguiu um outro espaço. Nós estamos no centro da cidade, onde tudo está acontecendo. E aí nós fomos convidados a ocupar um outro espaço que seria muito melhor para nós, numa zona em que não era mais a cidade. Ouvi relatos de frequentadores aqui que moravam nessa região nesse tempo, dos 1972, que as pessoas que ali moravam, quando viessem ao centro da cidade, diziam que vinham à cidade. Eu vou à cidade hoje, vou ao centro da cidade, ou seja, é uma outra cidade. Aqui onde eu moro, não é uma cidade, mas eu vou à cidade. Então, desse apogeu, desse movimento de grande pujança, a gente foi convidado a ocupar outro espaço. E aí a gente já começa a colocar setinhas para entender como a gente veio parar aqui. No bairro Cristal, sabe que no bairro Cristal tem o hipódromo ali, era um prado, era chão batido, era barro, era outra coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a nossa história. Mas nós fomos convidados a ocupar um espaço muito melhor na cidade. E, nesse tempo, vocês imaginam as críticas daqueles que eram frequentadores, assíduos, e dizer assim, mas agora a gente vai ter que sair da cidade para ir à Sociedade Floresta Aurora. Que absurdo. Que absurdo isso. Como é que pode uma coisa dessa? Muito trabalho, muito suor. E aí, muitos anos depois, nós fomos convidados, novamente, a ocupar um outro espaço que seria muito melhor para a sociedade, onde a gente poderia realizar todo o nosso trabalho. E aí a gente sai lá da Curupaiti para um lugar lindo, bem na beirinha do rio. Gente, quem foi nesse espaço era um espaço na beira do rio. Vocês sabem a riqueza disso? Teve um cara muito próximo a mim que enxergou, nesse espaço a gente vai ter uma rampa para os nossos jet skis poderem sair daqui, para a gente poder ver o rio por aí e tal. E esse espaço aqui é nosso, daqui a gente não vai sair, aqui vai ser o lugar. Meus amigos vão ter seu jet ski para sair daqui, não sei o quê. Muito trabalho, muito suor, e não foi possível. Depois vocês, por favor, perguntem para as pessoas que aqui estão sobre essa transição. E aí a gente vai falar sobre racismo, vai falar sobre gentrificação, vai falar sobre isso, vai falar sobre os assuntos que vocês estudam no dia a dia. Vocês não vão acreditar, nós fomos convidados, mais uma vez, a ocupar um lugar muito mais legal na cidade. E aí vocês veem que a gente estava aqui e veio para cá. Só que esse espaço aqui não tem nada, absolutamente, nada a ver com a nossa raiz. O que a gente vai fazer agora? Nós já estamos fazendo. Nós estamos com um grupo de professores que vai multiplicar, que vai contar essa história para os seus alunos, para que esses cidadãos consigam entender no seu dia a dia como se dá o racismo, como se dá a gentrificação, como se dá a separação da cidade, como se formam as diferentes Porto Alegre, os diferentes Rio Grande do Sul e os nossos diferentes Brasis. Esse movimento não era da nossa vontade. Nunca foi e nunca será. Mas aí pode alguém dizer, não, mas
Agora vocês estão lá na Zona Sul, aquele espaço é lindo, é arborizado, e vocês estão muito próximos de um bairro onde tem muita gente iguais a vocês. Mais alguns quilômetros a gente está na Restinga, onde nos anos 70, se eu não me engano, foi feito um convite muito parecido com esse que a gente recebeu. Nos anos 70, a população que começou o bairro Restinga, morava onde era 0 hora. Vocês sabiam disso? O jornal 0 hora. O seu antepassado Sirotsky disse assim, gente, vou conseguir um lugar muito legal para vocês. Vai ser um lugar lindo, de muita natureza, e a gente vai ter escola, vai ter hospital, vai ter um espaço lindo para vocês. E vocês vão poder conviver com a cultura de vocês. Num lugar muito legal, só para vocês. Não parece um sonho? O que os caras fizeram? Compraram uma área, ou ganharam uma área, isso tanto faz, e eles iam de casa em casa. Dona Margarida, a senhora tem filho? Tenho filho. Seu filho é quase maior de idade? Sim. Seu filho tem uma namorada? Tem uma namorada. Está quase casando? Está quase casando. Então é o seguinte, eu vou dar uma casa para a senhora e uma casa para o seu filho. Vocês vão ter uma casa própria, longe do centro da cidade. Que aqui a gente acha que não está legal, assim. Mas vai ter escola, vai ter hospital, vai ter ônibus. Tem, que eu saiba, até hoje é precário. Deixa eu contar uma história para vocês, um parênteses bem rápido. Um grande amigo meu, Marcelo Amaro, os familiares dele são dessa primeira geração de pessoas que foi convidada a morar num lugar muito legal como esse que eu estou falando, que é a Restinga. Conta a mãe dele que lá pelas 4 da manhã ela tinha que sair de casa, chegar no ponto de ônibus e botar um tijolo. Ela botava um tijolo que dizia, esse é o meu lugar no ônibus que talvez chegue. 4 da manhã, é cedo, né? Como se dá a formação de uma família em que a mãe tem que acordar às 4 da manhã e ela não vai à academia, né? Não vai ao shopping. Ela vai andar 1 hora de ônibus, vai trabalhar 12 horas e vai voltar para casa com mais 1 hora de ônibus. Se essa história não se repetisse até hoje, ela é até engraçada, né? Mas não é. E 40 anos depois, isso ainda continua acontecendo. Nós estamos aqui, não por vontade própria, mas com muito orgulho. Vamos fazer 150 anos daqui a pouquinho. Né? Do centro da cidade para o extremo sul da cidade. Com muito orgulho, sim, e hoje formando multiplicadores. Essa nova história começa em junho de 2013. Eu escrevi algumas ideias e tive o prazer de ser ouvido por esse grupo de pessoas, dos quais o Flávio, o Sérgio, a Melissa, e estamos aqui presentes para contar essa nova história. Seu Nilo Feijó estava conosco. Esse dia para mim foi muito especial. Nilo Feijó, modestamente, um dia me disse, meu garoto, eu gosto de ouvir as tuas ideias. Isso foi um grande presente. Então eu reuni algumas ideias que eu vou apresentar, algumas para vocês, e vou mostrar o que a gente já tem feito. Em 2013 eu fiz uma provocação. O que a gente vai ser em 2065? E aí, algumas pessoas olharam para mim e disseram, mas Rodrigo, tu tá louco? Como é que a gente vai pensar 50 anos depois?
A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. E esses dias eu estava pensando que em 1958, no primeiro Congresso do Negro, algumas pessoas pensaram que tinha que ter um programa de alfabetização para pessoas negras, ou não sairíamos do lugar, ou esse país não evoluiria como precisa. E aí eu me dei conta, já passaram 50 anos. Mais de 50 anos atrás, as pessoas pensaram, nós temos que ter um sistema de acesso à universidade, ou esse país não será o que pode ser. E já passaram 50 anos. E só agora algumas pessoas negras estão tendo acesso à universidade. Eu contei para vocês, eu entrei em 2000, eu era o único. Entrei em 2006, ainda era eu e mais alguns. E alguns anos depois, começou o ingresso por cotas à universidade pública. E aí, no meu grupo de pesquisa, alguns colegas questionavam, mas por que isso? E aí eu dizia para eles, gente, vamos olhar para essa sala aqui, talvez vocês entendam. Se vocês olharem em volta, vocês vão ver que eu sou o único, tem mais um que eu trouxe, e o outro que eu trouxe também. Por isso que a gente precisa. E aí, é muito longe a gente enxergar 50 anos. É muito longe enxergar 50 anos. Pelo que desejamos ser reconhecidos em 2065? E aí eu fui atrás de cases de sucesso. Cases de sucesso que têm a ver com a nossa história e cases de sucesso que não têm a ver com a nossa história. E os porquês eu explico agora. Case de sucesso, Ileaê. Na época, eu já estava com 43 anos. Educação pela música, uma escola, educação profissionalizante. É um projeto que fez uma revolução numa comunidade em altíssima vulnerabilidade em Salvador. É uma resistência cultural e é uma referência internacional. Esse case de sucesso nos serve para pensar a Sociedade Floresta Aurora daqui 50 anos. Esse case preserva nossas raízes, conta nossa história, atua na sua comunidade e tem um olhar no globo, porque o mundo está vendo o que o Ileaê está fazendo. Eu quero ser, no mínimo, o que o Ileaê está fazendo. Quero ter muita atuação. Agora a gente está aqui, então vai ser aqui que a gente vai fazer esse processo. Vai contar a história dos nossos antepassados, vai contar que o jazz é nosso, vai contar que o rock é nosso, vai contar que o blues é nosso, que o hip hop é nosso, vai contar que o reggae é nosso, que o samba é nosso, e o Ijexá é nosso, e o maracatu é nosso. E aí as pessoas vão se dar conta, mas se toda essa gente fez isso aí, era gente livre, essa é uma história que eu preciso saber. E aí eu vou contar as minhas histórias através desse saber. E aí a nossa cultura está preservada. O Centro Tecnológico de Cultura Digital, Nascedouro de Peixinhos. A nossa colega Margarida foi uma das pessoas que planejou esse espaço. E muitos anos depois, quando eu a convidei para estar aqui, ela se surpreendeu. Nossa, meu trabalho está aqui. E eu nem sabia que ela tinha feito essa história nascer. E para mim, quando eu ouvi falar desse negócio, isso é uma referência, porque de um espaço que era um abatedouro, foi criado um nascedouro, com cursos de capacitação na produção musical, fotografia, vídeo, dança, comunicação visual, produção de instrumentos. Depois ela veio me contar diversos outros trabalhos de ensino de confecção de pães. Então, não eram só as pessoas interessadas em aprender essas coisas que estavam lá, eram as mães dessas pessoas que estavam lá, aprendendo, se capacitando, começando na economia solidária, ou seja, isso é uma revolução que nos serve. Isso é um case de sucesso que nos serve e tem nos servido como lugar para onde chegar. Além disso, eles tinham parceria com o Senai, o Governo do Estado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esse é um case de sucesso para a gente.
Não tem a ver, mas tem muito a ver, o Esporte Clube Internacional. Por quê? Implantou uma gestão profissional e um planejamento estratégico, com resultados esportivos, aumento do número de sócios e melhoria na sua infraestrutura. Vocês podem imaginar que um clube de Porto Alegre foi campeão do mundo, que tem um estádio padrão FIFA, que teve um aumento do número de sócios gigantesco, que teve sucesso esportivo? Então, esse é o case que para nós serve e está muito próximo. A gente foi pesquisar na Espanha o que os caras estavam fazendo. Futebol Clube Barcelona, principalmente de 2003 a 2008. Por quê? Gestão profissional teve um altíssimo crescimento, preservou seus valores com seu público e é uma marca de alcance global. Então, isso nos serve como um ponto para onde chegar. E aqui outro orgulho que a gente tem, o Afro Reggae. Vocês já ouviram falar dessa história? Quando eu ontem estava revendo essa apresentação, eu disse, é isso aqui que eu quero fazer. Guaraci, ainda não tinha te convidado, mas me ajuda? Porque eu vi que os caras estavam fazendo, era uma referência que estava na mídia, de inclusão social através da música, e era feito por jovens. Vocês estão vendo essa fotografia, a qualidade que tem essa fotografia? Estão vendo a fotografia, a qualidade estética que tem no movimento dos bailarinos? A beleza plástica que isso tem? Jovens estudando violoncelo lá na favela, Vigário Geral. Isso não serve como lugar para onde chegar. E é para isso que a gente tem trabalhado. Eu sou, por enquanto, mais jovem, mas vocês vão ver mais jovens aqui trabalhando e aprendendo. Então, plantamos 3 pontos para responder como queremos ser reconhecidos em 2065. Então, colocamos como uma referência internacional na produção, na vivência e disseminação da cultura afro-brasileira. Isso que nós estamos fazendo hoje é produção, é vivência e a disseminação da nossa cultura. Nós queremos ser um polo de inovação social, com geração de oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento humano, das crianças que estão nascendo, as pessoas que aqui estiveram para contar sua história. Todo mundo pode e deve aprender dentro da sociedade Floresta Aurora. Isso é inovação social. Na nossa história, os anciãos convivem com as crianças. E isso, para nós, tem uma profunda diferença na formação do nosso indivíduo. Quando a gente para ouvir a nossa avó, a gente está aprendendo muito, porque era um outro tempo. E nosso jeito de aprender tem a ver com isso. Nós queremos ser reconhecidos como pessoas vanguardistas, visionárias e principalmente realizadoras. Hoje, nós estamos todos aqui vivenciando isso, ou seja, plantamos e já estamos colhendo. E aí a gente colocou alguns pontos, né, como construir esse espaço como um espaço de acolhimento, de inclusão social, independente de gênero, de etnia, de orientação sexual, de crença religiosa, opção política, de idade, de confissão. Está tudo aqui. E esse ponto, para mim, é o que a gente tem como sonho. A cultura afro-brasileira disponível para todos os brasileiros e brasileiras, bem como para os estrangeiros. Ou seja, se alguém lá no Azerbaijão quiser saber a história afro-brasileira em Porto Alegre, tem que saber que existe a Sociedade Floresta Aurora. Se essa pessoa estiver no Canadá, essa pessoa tem que saber que aqui existe um centro pulsante de cultura afro-brasileira. Esse é o nosso sonho. E aí a gente está pensando, né, atualizando, formar pessoas e ter o nosso espaço conectado com sustentabilidade ambiental, com desenvolvimento sustentável, com desenvolvimento de hábitos de vida saudável. E aqui a gente já está fazendo. Em 2013 eu escrevi isso, a gente tem que ser uma interface entre a universidade, os governos, as empresas e a sociedade civil. Ter vocês aqui hoje através do curso de História
já pontua, estamos chegando aonde queremos. E, principalmente, colaborar para a cultura da paz. Isso a gente traz na nossa matriz civilizatória e precisa colocar isso adiante. Os nossos jovens negros... lembra que eu contei por que fundaram a Sociedade Floresta Aurora? Então, a Sociedade Floresta Aurora foi pensada para dar um enterro digno aos que partiam e assistência aos que continuavam aqui. Se a gente pensar isso hoje, a sociedade poderia estar trabalhando só e tão somente no mesmo objetivo primo: genocídio, extermínio de juventude negra. Isso está acontecendo neste momento, pelas estatísticas que todos vocês já conhecem profundamente, não vou me ater a elas. Mas pensar que quase 150 anos depois a gente poderia ter a mesma missão é de nos fazer pensar. Então, Sociedade Floresta Aurora é um espaço onde a juventude vem para aprender, vem para produzir música, vem para adquirir saber, vem para conviver pacificamente. E com isso, a gente imagina que as pessoas, que um número muito menor de pessoas vai fazer parte da estatística. Ou melhor, vai construir outra estatística das pessoas que são livres e estão conquistando, estão produzindo uma sociedade melhor. Conquistas nesse período. Tivemos que adaptar o nosso estatuto, deu muito trabalho, Flávio, mas nós conseguimos reformar o nosso estatuto social. Isso hoje nos dá a possibilidade de receber investimento de qualquer parte do mundo. Qualquer órgão, qualquer ONG, qualquer governo, qualquer parte do mundo pode investir na Sociedade Floresta Aurora e nos seus projetos, porque estamos adaptados ao mundo em que vivemos. Em 2014, nós recebemos aqui uma reunião que faria o Encontro Nacional dos Clubes Sociais Negros, o nosso bloco, os Intocáveis, dos quais os fundadores aqui estão, e vocês, por favor, perguntem muito sobre isso. Isso conta um pouco da nossa história e é muito rico saber o porquê. Com a última aparição na Noite dos Museus, agora em maio, tivemos uma série de melhorias de infraestrutura na nossa sede. Participamos da Semana de Consciência Negra 2014 e 2016. Em 2014, nós levamos o nosso acervo fotográfico para o Largo do Zumbi dos Palmares, e lá as pessoas que por lá passavam diziam: esse é meu avô, esse é meu tio, esse aqui sou eu. Quando eu tinha 4 anos, eu estava no baile de carnaval. Isso para nós é um resgate da nossa memória. Em 2016, a gente repetiu isso, já levando outros itens da nossa cultura aqui também para o Largo Zumbi dos Palmares. Participamos desde 2014 da Liga da Canela Preta. Vocês sabem o que é isso? Sabem? Legal. Estivemos presentes patrocinando o evento da Reafro. Existe uma rede afroempreendedora no Rio Grande do Sul. Fiquem atentos a isso. É essa revolução que a gente está pensando. É educação, mas é pensamento de construção desse mundo que a gente quer, e como os nossos jovens, como as nossas crianças terão acesso ao mundo melhor, se não construindo esse mundo melhor. E é aqui dentro que a gente vai também colaborar com isso. Fazemos parte da Confraria João Cândido, que foi fundada no ano passado, escrevemos projetos para 3 editais e temos um prêmio recebido pela Federação Gaúcha de Tradição e Folclore, mais recentemente. Depois vocês podem perguntar e ver os nossos estandartes por aqui. E aqui a gente coloca algumas metas para 2020. Mas por que, Rodrigo? Tu já está pensando 3 anos à frente do que a gente está. É porque a gente já está trabalhando há 4 anos e eu vou dar um ultimato aqui, Sérgio. Atenção, Melissa, por favor. Os nossos diretores aqui e todo mundo que quiser também. Em 2020, a gente tem que ter um museu vivo
dentro desse espaço. Museu vivo. Museu vivo. Na nossa história, a gente aprende a saber o mundo através do nosso corpo. Isso é diferente. Quando eu tinha 3 anos, 4 anos, eu estava, no baile aqui na sociedade e tentando me mexer, e para nós era fundamental. Sempre alguém dizia: dança, guri, olha aqui como é que é, dança, guri. Ou seja, para nós é fundamental saber movimentar o nosso corpo no tempo e no espaço de forma rítmica e bela. Nós precisamos ter um museu vivo aqui. Pessoas fazendo arte. Pessoas vivenciando a nossa cultura. Crianças mexendo em telas sensíveis ao toque, passando para cá e para lá. E sabendo, esse aqui é o som do agogô, esse aqui é o som do tamborim, esse aqui é o som da guitarra, esse aqui é o John Coltrane, olha que linda a foto dele. Esse aqui é o Zumbi dos Palmares, esse aqui é o Guaraci Feijó, que é fundador, que é uma pessoa importante. Essa aqui é a Dona Mauri Eunice, olha que legal que ela fez, passando para cá e para lá, em qualquer parte do mundo. Nós temos que ter nosso acervo digitalizado e acessível para o mundo em 2020. Menos que isso, não me entreguem, tá? Nós temos que ter projetos culturais voltados para a infância e juventude. Pessoas vivenciando e multiplicando nosso saber, nossa história e produzindo cultura, contando as suas histórias a partir dos seus saberes. Nós temos que ter presença de internet. Nós temos que ter mais equipes da URGS aqui filmando o que a gente está fazendo. E esse conteúdo tem que estar disponível na internet, ou aqui dentro, ou na internet, de preferência os dois. Nós temos que alcançar sustentabilidade financeira. Não adianta a gente falar de história, de memória, e vocês não entenderem porque, historicamente, nos convidam a ocupar um lugar melhor. Uma incubadora de novos negócios. Isso, para mim, é meu sonho. Ver a juventude aqui dentro, aprendendo robótica, aprendendo o toque do agogô, lendo partitura, fazendo fotografia, pintando e pensando: como eu posso vender isso? A peso de ouro, porque o que eu sei vale ouro. É isso, gente, por enquanto. Dá para entender onde a gente está, para onde estamos caminhando? Legal. Então, a partir de agora, eu vou convidar a minha colega aqui, que vai falar de forma muito bonita para vocês sobre a história, sobre quem sabe realmente estudar a história. Muito obrigado e até breve. Bom dia a todas, todos. Agradeço a Carla pelo convite. É sempre bom a gente estar no espaço da roda, no espaço que nos fortalece, não é? Bom dia à diretoria, não é? E eu estou encantada com este processo de 2065, não é? Então, e ao mesmo tempo saber que isso sempre esteve presente, esta ideia visionária, se é que se pode dizer assim, daquelas pessoas que criaram a Floresta Aurora. Não é? Talvez elas não tivessem a dimensão de tudo isso, mas o propósito, ao final das contas, era esse. Não é? Ter uma instituição forte que preservasse a identidade de grupo e que está aqui hoje, com todos os percalços. Então, a minha fala vai ser um pouco propositiva. Quando eu fiz a pesquisa, a ideia não foi fazer a história
da Floresta Aurora, mas pegar alguns aspectos da história da Floresta Aurora, que no meu caso era a questão educacional. Não é porque a minha ideia, a história dos movimentos negros, desde que os africanos aqui chegaram, era essa preocupação com a educação. O acúmulo dos movimentos negros está na educação. E a minha ideia era mostrar que as diferentes organizações negras sempre se preocuparam com isso. E fazer esse link também de juntar, não é, esses aspectos históricos, não é, para as questões do futuro. Então, lembrando que Floresta Aurora tem que recuperar, ou não é possível, ou talvez seja possível, quem sabe, recuperar a história da Dona Maria Chiquinha, ou da Dona Chiquinha, que foi a fundadora dessa organização. Então, eu acho que, eu não sei se existe, mas pode existir um espaço, não é, fazendo essa referência a ela. Não é? E, dessa forma, saudar a nós mulheres e lembrar que as mulheres sempre foram, não é, lutadoras, não é, na construção de quaisquer coisas que se tenha feito na história deste país. Então, eu acho que isso é bastante importante. E é uma história que pode ser resgatada, né? Então, se fala, o seu Nilo Feijó, não é, falava, ele dizia que até sentia muito, porque ninguém tinha trabalhado sobre a Dona Maria Chiquinha, e que eu acho que pode ser resgatada, além dos depoimentos, não é, confrontar os documentos com o primeiro lugar lá na floresta. O nome Floresta Aurora também tem uma curiosidade, não é? Então, o primeiro trabalho que eu li da Eliane Pereira, então ela traz a questão do nome. Bem, por que Floresta Aurora? Não é? Então, porque ficava no confronto das ruas, não é, Floresta com Aurora, e também alguém pensando Aurora na questão da abolição. Não é? Então, são coisas curiosas da Floresta Aurora. A formação da Floresta Aurora também. Então, nós temos, primeiro, uma sociedade de música, depois uma sociedade bailante, que depois se torna um bloco, e que mais tarde vai ser uma instituição bastante importante nas atividades festivas de Porto Alegre. Não é? Então, a banda da Floresta Aurora, ela tocou na inauguração do Correio do Povo. Isso para a gente observar a importância dela. A importância da Floresta Aurora tem a ver com outras dimensões das sociedades. Então, o Exemplo, o jornal Exemplo, as pessoas que fundaram o Exemplo, participavam da Floresta Aurora. Então, é uma integração junto com outras organizações. Então, nós tínhamos a Irmandade do Rosário. Então, as pessoas transitavam lá na Irmandade do Rosário, depois funda-se a Floresta Aurora, elas transitam pela Floresta Aurora, transitam por outras organizações, e aí o Exemplo, eu trago um pouco dessa história, porque as pessoas participavam do Exemplo, tinham alguma ligação com a Irmandade do Rosário e também passaram pela Floresta Aurora. Existia uma integração, não é, dessas diferentes organizações. E o Exemplo, que é um jornal extremamente antigo, que mais durou, não é? A gente recupera isso, porque se hoje, com toda a disponibilidade que se tem, é difícil escrever, naquela época, aquelas pessoas que não tinham acesso a tudo isso conseguiram
não é? Por tanto tempo manter um jornal que falava da nossa vida, das perspectivas, que fazia denúncia, que queria uma vida diferente para as pessoas negras. Floresta Aurora, neste tempo, também eu ouvi depoimentos de algumas pessoas. O seu Nilo, que eu tenho um depoimento bem grande dele, ele dizia que havia uma certa rivalidade entre Floresta Aurora, entre Prontidão. Antes disso, Marcílio Dias, não é? Então, que existia uma rivalidade porque o Floresta Aurora era muito festivo. Não é porque tinha aqueles bailes maravilhosos, desfiles de debutantes, fotografias maravilhosas, que são campos de pesquisa ainda. Parte dessas fotos fazem parte de acervos pessoais. Então, é um levantamento a ser feito ainda, não é? E muitas pessoas têm um pouco da história, né, um pouco dessa história da Floresta Aurora. Me lembro que um dos meus pesquisados, senhor José Pereira, ele dizia que era muito bom sair de casa. No caso, ele era sócio do Marcílio Dias, que era muito bom sair de casa e ir para lá, porque no Marcílio, né, ele dizia que pegava o bonde, que tinha prazer de ir para lá, porque era família ampliada, porque as pessoas lá se encontravam, as pessoas podiam falar das suas coisas, não é? Falar da sua vivência. Ali se reforçava, não é? A convivência, se reforçava a identidade. Isso é uma das coisas que me chamou bastante atenção, e para a importância desses espaços, não é? Que, em princípio, não se dava muita atenção. Um outro relato também, e uma cobrança. Na época que eu estava fazendo a minha pesquisa, quem me forneceu o material foi um outro José, que mora lá em Alvorada, e ele conta que o pai dele foi presidente, Dário Alves, foi presidente da Floresta Aurora, e que nas fotos dos presidentes ali não estava o pai dele, e ele se sentia muito. Ele, inclusive, ainda tem o título de sócio da Floresta Aurora. Então, isso foi um resgate que a gente conseguiu. E importante, na época eu estava pensando, bom, quem sabe a gente negocia com o pessoal lá, e o seu José lá recebe uma homenagem, alguma coisa, que é importante. Para ele era importante porque ele falava muito. E ele diz ainda que ele ainda é sócio, porque não disseram que o título não vale. E eu acho isso bastante interessante para a história, e também porque eles têm muita história para contar. O seu José, ele participava do Marcílio Dias também. Alguém agora estava me perguntando, não é, do porquê dos clubes negros. Clubes negros, sim, porque os negros não podiam entrar em outros clubes que não fossem para negros, não é? Aí, voltando um pouquinho no Marcílio Dias, o Marcílio Dias ele foi criado justamente porque os atletas negros não podiam participar das associações, a Sojipa e outras associações esportivas que existiam em Porto Alegre. Não é? E a gente tem até a história do futebol, os Canelas Pretas, não é? Se constituíram justamente por isso, porque os negros não podiam participar dos times de futebol. Aí muita gente diz que o Grêmio era racista e coisa e tal, não aceitava, mas o Internacional também não aceitava. Então, são os dois dos times, eles não aceitavam. Tanto é que nós temos uma história famosa aí de o primeiro jogador negro que foi contratado
por um time lá do centro do país que tinha que passar pó de arroz no rosto para ficar mais claro. Então, são essas histórias. O que mais que eu consegui levantar? A ideia de trabalhar com as associações veio lá do Oliveira Silveira, que tinha muito presente isso. Não, a gente tem que recuperar os clubes. Então, nessa época, justamente, se tem um órgão, né, que vai buscar todas as histórias desses clubes. Na época, a Fundação Cultural Palmares ajudou com recursos, não é, para trilhar, para trazer essas histórias. E, a partir, então, dessa ideia do Oliveira, que me deu também a vontade de trazer, recuperar essas histórias, e depois, então, com este trabalho, se estrutura, tem a Jeane Vargas, não é, que vai, então, ter um trabalho mais profícuo na recuperação da história desses clubes, e o Floresta Aurora não fica só na questão da festa, em que pese a festa ela é extremamente pedagógica. A festa faz parte da cosmovisão de mundo africana. A gente faz festa quando nasce e a gente faz festa quando morre. Então, a sociedade hegemônica, ela cria a ideia da festa como algo pejorativo. Não é? Então, vão dizer, bom, aquilo lá é coisa de negro, que aquela gente só pensa em fazer festa. Mas a festa, na cosmovisão de mundo africana, tem uma outra conotação. Ela faz parte do dia a dia, da vida, do ser. E não com esta ideia, não é, porque o mundo cartesiano tem uma outra ideia de festa, não é? Mesmo que façam as suas festas, tem festa para tudo. Festa para plantar, festa para colher, festa disso, festa daquilo. Mas, como eu preciso impor e me empoderar, eu desqualifico as outras coisas. E a festa é o que nos une também, é o que nos mantém. Como o doutor José dizia, eu ia para lá, aquilo era maravilhoso, eu saía fortalecido do clube. E, com todos os percalços, não é, com essas mudanças conjunturais, econômicos e sociais, a festa permaneceu. A gente está aqui. Isso fez com que a Floresta Aurora ficasse, assim como outras instituições, não é? Então, ainda pensando lá em 2065, tem um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. Recuperar, manter, guardar a história dessa construção, dessa sociedade, eu acho de suma importância. E fiquei encantada com a ideia da digitalização dos documentos, das atas que eu acho que ainda estão para serem estudadas, porque não foram estudadas ainda na medida que elas deveriam ser. Eu não sei aonde elas se encontram, se se encontram ainda, essas atas. Quando eu fiz a pesquisa, era uma das ideias, mas eu não tinha tempo hábil para trabalhar com elas. Então, eu acho que ali se pode descobrir também muitas coisas da organização da Floresta Aurora e também do modo de vida. Eu não tenho notícia que a Floresta Aurora tenha tido um jornal, pelo menos em tempos mais antigos, um jornalzinho interno, não é? Mas, de repente, a gente tem ainda depoimento das pessoas para contar um pouco dessa história. Eu não, como diz o Henrique Cunha Júnior,
na minha formação faltaram, não é, as festas, faltaram a cantoria, eu não sei cantar, não sei dançar, mas isso não quer dizer que eu não tenha participado de algumas coisas. E me lembro, quando eu era pequena, que eu tinha uma tia que me levava nos bailes de carnaval da Floresta Aurora, não é? Às vezes me incomodava um pouco, eu não queria ir, mas eu me lembro que alguns anos seguidos ela ia me buscar, não, tu vai ir, e era, depois que o tempo passou, eu fui me lembrando, não é? E pensando que os bailes que eu participava quando criança, os bailes de carnaval, era da Floresta Aurora. E quando, agora voltando para o seu José, quando a Floresta Aurora estava na Lima e Silva, ele contava que ficou um pouco cuidando deste espaço. E, inclusive, ele ficava lá, ele morava lá neste espaço. Uma história que pode ser recuperada mais a miúde também, dessa história. Porque ele ficava lá, ele cuidava, não é? E depois, não é? Eles então partem por Marcílio Dias, porque faziam uma crítica das festas e dos debuts que a Floresta Aurora promovia. Uma outra coisa interessante, Marilene Paré, não é? Ela fala muito da Floresta Aurora e que ela morava nos fundos e ficava espiando na cerca as festas e as roupas das pessoas, que ela achava aquilo fantástico, que ela ficava muito emocionada. E mais tarde, ela vem participar, então, de um grupo de teatro, tipo, eu não me lembro bem a época, ela, meu tio, que tem umas fotos lá, o tio Jaime, e que faziam essas peças de teatro. E o teatro está na história da Floresta Aurora, desde lá do início, onde as pessoas representavam as peças, não é? Primeiro na instituição e também no Teatro São Pedro. Não é? Então, pessoas ligadas ao teatro, pessoas da organização, o Teatro São Pedro, que é o mais importante da cidade, recebia, não é? Então, pessoas que eram da Floresta Aurora e que também faziam essas atividades na cidade. Em relação à educação, a Floresta Aurora, além deste ato humanitário, não é, de dar um enterro digno para os seus iguais, seus irmãos, não é, porque no início, lá no final do século XIX ainda, Porto Alegre não tinha cemitério, não é? Então existia um cemitério que ficava lá embaixo. Lá embaixo, eu estou olhando daqui, mas perto da Calda Júnior, por ali, ou um pouco para lá, não sei bem a localização. E as pessoas, só as pessoas de família que eram sepultadas, e eu acho que o Campo Santo, chamado Campo Santo, tem essa conotação, não é? E ali os negros eram literalmente jogados, não é? E como a gente vem para cá, existe essa tradição religiosa, cristã, que seja, aí, como somos pessoas iguais, não é? Também deveríamos ter um enterro, no mínimo, digno, decente, não é? E aí, depois, mais tarde, então, essa é a ideia. E também, além dessa preocupação do auxílio, da ajuda, a educação sempre vai estar presente. Assim como esteve presente lá na Irmandade do Rosário, não é, que eu acho que é bem interessante, onde as pessoas eram convidadas, os negros,
tinham que estudar só à noite, não é? Então, as pessoas eram convidadas a instruírem aqueles que não podiam estar na escola. A gente sabe que, por um determinado tempo, os negros eram proibidos de estudar. Durante a colônia, durante o Império, existia uma lei, o artigo, que eu não me lembro o número agora, que proibia escravizados de estudarem, negros ainda, não é, que fossem livres. Depois, mais tarde, teve uma outra lei que falava em crianças que tinham que ter responsável, que não podiam ter bexiga, ou doenças de pele, alguma coisa assim. E a gente sabe onde é que recaía tudo isso. No jornal Em Dia, do Marcílio Dias, no ano de 1956, 1956, uma família entrou na justiça porque a criança estava no colégio e as pessoas brancas não estavam aceitando aquela criança na escola. Não é? Em 1956, isso onde todas as crianças têm direito a estudar e aquela coisa toda, a lei já libera. Então, isso é um papel bastante importante dessas organizações negras, que vão trabalhar no prontidão, na ata de fundação, está lá que tinham que ter uma biblioteca, não é? Então, sempre tinha essa biblioteca. E as senhoras, não é, que eram letradas, estavam convidadas a dar aulas, não é, noturnas. Isso sempre aconteceu. Mais tarde, a Floresta Aurora, então, vai promover o encontro de professores, não é? Então, isso década de 80. São vários encontros, vêm professores de todo o Brasil aqui para discutir a questão da educação étnico-racial. Então, tem a professora Petronília, as APNs com a professora Vera Triunfo, a professora Vera Neuza, eu não sei se Terezinha Juraci, Marilene Paré, são pessoas, professoras deste tempo, onde era, então, reunidas as pessoas daqui, não é? E outras que vinham de todo o país para discutir a educação. Estes encontros foram muito, muito importantes, porque foi a semente, vamos dizer assim, de um movimento maior que vai se desenvolver em relação à educação no país. Então, tem um papel muito grande. Também em relação a essa intervenção da organização no social, tem o Congresso de 1958, não é? Onde o Arilson dos Santos Gomes fez um trabalho todo em cima deste congresso, que foi promovido pela Floresta Aurora. Então, e lá ele levanta alguns pontos da relação dos integrantes da Floresta Aurora com o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, a ligação, a proximidade que existia. Então, a questão do trabalho, a questão do partido, e eles vão, então, reunir e fazer esse congresso, chamando atenção para a situação da população negra e exigindo políticas públicas. Isso é uma das intervenções desta sociedade, não é, que se manteve ao longo da história. Então, assim como a Floresta Aurora, o Prontidão, que também é centenário, o Marcílio Dias, não é, que teve uma passagem meteórica, mas que foi bastante interessante.
e outras organizações espalhadas por todo o Rio Grande do Sul, 1º de Maio, Santa Isabel, Pelotas, Alvorada, Canoas. Então, todas essas cidades têm um clube, têm uma sociedade, não é? Até escolas de samba, hoje, escolas de samba, que também têm um papel fundamental e que a gente precisa entender a questão da festa de uma outra forma. Não só como as pessoas não têm nada para fazer, vão lá e ficam e vão fazer a festa. Não, não é isso. Para a nossa cultura, a festa ela tem uma outra identidade. E isso acaba, então, fazendo com que muita gente se identifique, muita gente faça com que esta identidade permaneça. Então, este papel destas organizações negras é fundamental. É fundamental para a nossa manutenção de identidade. E a Floresta Aurora, neste novo espaço, não é? Que eu espero que seja para sempre, não é? Há de ser para sempre. Com toda essa ideia, então, entra num outro momento dessa história, né? Na história do futuro, com muitas ações a serem feitas e que, com certeza, essas ações vão dar o suporte, não é, para as novas gerações. Então, as minhas ideias propositivas, se é que pode ser assim, é a recuperação da história, não é? Tem muita gente aí, aproveitar que as pessoas ainda estão aí para conversar, para contar dessas histórias, para a gente juntar essas histórias, não é? Para ver lá, formar um museu, não é? Um museu concreto, onde as pessoas possam entrar lá, visualizar as fotos, os documentos. Eu acho que isso é de suma importância. As crianças, aonde tem criança, tem esperança. Criança, onde tem criança, eu sei porque nas casas de santo, onde a gente vai, sempre tem aquela criançada correndo para cá, correndo para lá. Mas é uma correria organizada, não é? Porque o espaço também é delas. E aí a gente sempre pensa, bom, tem criança, tem alguma coisa que vai para frente. Então, nem tudo está perdido, eu acho. E essas crianças precisam se identificar, elas precisam saber desse espaço, elas precisam interagir com as pessoas mais velhas, precisam sim, que é para aprender, né, para fazer essa troca. Então, eu não sei, eu acho que a gente podia trocar agora, não é? E aí as pessoas vão perguntando, quem sabe aí a gente pode ajudar um pouco mais. Obrigada.